Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre autoconfiança, né? Como trabalhar a autoconfiança. E a primeira coisa que é importante a gente ter consciência sobre a autoconfiança é que todos nós já nascemos com mecanismos, né, vamos dizer assim, com coisas que trabalham dentro da gente que nos levam na direção da autoconfiança. Mas o que acontece é que as experiências que a gente vai tendo ao longo da nossa vida fazem com que a gente perca essa naturalidade, ou a gente perca o caminho em direção à autoconfiança. Quando alguém tem problema relacionado à autoconfiança, isso quer dizer que em algum momento da vida ela teve uma experiência onde a autoconfiança dela, ela entendeu que a autoconfiança dela gerou um perigo para ela, né? Foi nociva para ela, né? Então isso aí acaba se tornando um mecanismo de defesa para a pessoa, para que ela não se coloque mais dentro daquela situação. Você pode até se lembrar de situações, né, situações traumáticas, né, que reforçaram essa sensação de falta de autoconfiança. Você ainda pode até achar que não, eu sempre fui assim, eu sempre me senti assim. E vai ter aquele que também vai dizer, nossa, mas eu não me lembro de ter passado por nenhuma situação, né? A coisa sempre foi assim, eu não me lembro de ter acontecido nada. Mas é que na verdade em todos esses casos, o que aconteceu, né, para todos esses casos foi uma situação na primeira infância, uma situação traumática na primeira infância. E a primeira infância acontece até por volta dos 6 anos de idade. Nesse período a gente absorve tudo, a nossa mente, né, o nosso cérebro, ele absorve todas as informações. A gente não tem filtro. E por tudo ser novo, né, e tudo ao redor da gente ser tão grande, né, a gente olha para o mundo ao nosso redor, de baixo para cima, tudo é muito grande, todas as situações são muito grandes em relação a nós mesmos, né? Então as coisas elas acabam tendo um impacto emocional enorme pra gente, né? E ainda na primeira infância, né, a parte do cérebro que é responsável por esse tipo de memória que a gente tem das nossas lembranças, né, não está completamente desenvolvida. Então, por mais que a gente não se lembre desse evento traumático, né, desse evento original, a gente ainda vai ter essa lembrança onde? Né? No nosso corpo, nas sensações, nas emoções. E todas as vezes que a gente lidar ou que a gente se deparar com situações que tenham elementos que nos remetem àquela situação original, o nosso corpo vai reagir dessa maneira. Então, mais uma vez, é um mecanismo de defesa. Isso quer dizer que vivendo experiências que mostrem o contrário do que aquilo que a gente viveu até então, aquele mecanismo de defesa ele vai se dissolvendo, né, e vai se acalmando e se desarmando e permitindo cada vez mais que nós tenhamos uma performance livre, fluida. E também é possível criar essas experiências na nossa rotina diária, nas coisas que a gente faz diariamente, como por exemplo, as metas que eu vou colocar para mim mesmo, né, tanto metas diárias de estudo, né, como metas semanais, enfim, elas podem servir como uma espécie de experiência de sucesso, onde quando eu realizo aquilo, eu acabo gerando em mim a sensação de autorrealização, a sensação de conquista, a sensação de sucesso. Mas para isso é importante primeiro abrir mão de expectativas muito altas, porque na verdade quando a gente coloca essas expectativas muito altas que estão fora da nossa realidade, do nosso contexto atual, a gente na verdade acaba reforçando a crença de incapacidade, né, e consequentemente a sensação de falta de autoconfiança, porque na verdade somos nós mesmos, na grande maioria do tempo, que estamos reforçando essa ideia de que a gente não é capaz, de que a gente não vai conseguir. Então, para dar um exemplo, né, para alguém que não consegue por algum motivo, né, e tem uma razão, às vezes não é porque a pessoa é preguiçosa, ok? Às vezes a pessoa não consegue estudar todos os dias, né, ou todos os dias que ela se propõe.
E aí, vamos dizer assim, que ela é como se fosse, ela tá saindo de um sedentarismo musical, vamos dizer assim, né? E aí ela fala assim, bom, eu não estudo todos os dias que eu quero, eu estudo bem pouquinho, só às vezes, e a minha meta agora vai ser estudar 6 horas por dia, todos os dias da semana. É um salto muito grande, isso daí assim, é fora de cogitação, e para o organismo humano isso é desrespeitoso, né? Esse salto assim imediato. Da mesma maneira, quando a pessoa se propõe, eu quero perder o medo de me expor em público, quero perder o medo de subir no palco, né? E aí a pessoa fala assim, não, vou começar a tocar para as pessoas. E aí ela pega uma peça que dura 10 minutos, né? Que seja 5 minutos, né? É muita coisa, porque na verdade tem uma coisa muito profunda ali agindo, né? Então você tem que começar a criar uma experiência, por exemplo, de tocar para as pessoas uma nota, 3, 4 notas, o início de uma música, que seja aquilo que for confortável para você. E à medida que você vai fazendo isso ao longo das próximas semanas, você vai criando uma sensação e reforçando a sensação de lugar seguro, né? E essa sensação de lugar seguro é extremamente importante para que a gente possa ter um ambiente saudável, para que essa autoconfiança possa começar a crescer de novo, né? Essa parte interna nossa, ela precisa sentir que o ambiente é seguro para ela poder se desarmar. Então, assim, para resumir essa história, você deu o primeiro passo e agora não queira dar o 10º passo. Dar o segundo passo já é suficiente, né? O que acontece é que a gente muitas das vezes se precipita, né? E com essa ansiedade, inclusive, de fazer as coisas logo, né? E cada um vai desenvolver essa ansiedade de resolver as coisas logo e consequentemente vai acabar se frustrando, né? Porque na verdade a gente está tentando atender expectativas de outras pessoas, a gente está tentando fazer o caminho de outras pessoas, né? E quando a gente faz o caminho de outras pessoas, né, a gente acaba tendo resultados diferentes, isso começa a frustrar a nós mesmos, tá? Então isso se trata exatamente do que eu falei no vídeo de ontem, né? Que a gente encontre o nosso próprio caminho mais uma vez e que a gente comece de um lugar que de fato é possível para nós mesmos, né? Então, dê o primeiro passo e dê o segundo passo. O segundo passo já é o suficiente. Não tente dar o 10º passo depois do primeiro, certo? Bom proveito e até o próximo vídeo.